Amém, meus irmãos? Abra a tua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo de número 15. Verso de número 1 a seguir. Amém, irmãos? Lucas, capítulo de número 15 e verso de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus: E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso de número 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, meus irmãos? Minha última ministração, nós falamos um pouquinho sobre a primeira parábola contada por Cristo. E os irmãos bem lembram que a sequência das parábolas contadas em Lucas, capítulo de número 15, elas não estão ali por acaso, existe uma revelação muito forte por detrás, principalmente das 3 primeiras parábolas. Amém, irmãos? Nessas 3 primeiras parábolas contadas por Lucas, ou melhor, escrita por Lucas, contadas por Jesus, na primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, nós vamos ver que é a atuação de Jesus, o Filho de Deus, porque Ele é aquele que vai de fato em busca da ovelha perdida. Ele de fato é o bom pastor. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parábola de Lucas 15, e é a parábola da dracma que se perdeu, ou a dracma perdida. Amém, irmãos? E é justamente em cima dessa parábola que nós vamos meditar por um período de tempo. E eu gostaria que os irmãos de fato se concentrem, eu gostaria que os irmãos de fato busquem entendimento e revelação dos céus, para que assim como Deus ministrou de uma forma poderosa o meu coração, e eu confesso para vocês, que enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu chorei diversas vezes, porque de fato nós vamos ver e nós vamos ficar com o nosso coração constrangido, de ver o amor e o cuidado que Deus tem para com a minha e para com a sua vida. Amém? Nós sabemos, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é apenas um. Não existe 2, não existe 3, existe um único Deus. Amém, irmãos? Um único Deus que Ele é narrado em João como Espírito. Então, quando alguém perguntar a você, quando você precisar explicar o que é Deus, você pode dizer sem medo de errar que Deus, Ele é Espírito. Por esse motivo, Jesus, quando ele conversa com aquela mulher no poço de Jacó, ele vai dizer que Deus, ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o busquem em espírito e em verdade. A parábola de número 2, de Lucas, capítulo de número 15, vai narrar justamente o atributo, ou vai narrar a missão, vai narrar o ministério da segunda pessoa manifestada na figura de Deus, que se chama Espírito Santo. Fala para o teu irmão: nosso Deus é um, que se manifesta de 3 maneiras distintas. Deus, ele é um Espírito, e este Espírito de Deus possui 3 almas.
A alma do Deus Pai, a alma do Deus Filho e a alma do Deus Espírito. Então você tem que começar a entender como é o seu Deus. Nós temos um único Deus, que é um Espírito, mas esse Deus ele se manifesta de três maneiras distintas. Nós vamos ver Deus sendo o Criador, nós vamos ver Jesus sendo o arquiteto, nós vamos ver o Espírito Santo sendo o Consolador. O nosso foco dessa noite é falar sobre o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Tendo em vista que na minha ministração passada nós falamos um pouquinho sobre a missão de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui tem o Espírito Santo de Deus, irmãos? Faz um sinalzinho assim com a mão. Glória a Deus. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, irmãos. Em João, capítulo de número 3 e verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando Jesus ele vai conversar com Nicodemos, um mestre da lei, Nicodemos uma pessoa que estudava muito a Torá, estudava muito os profetas, estudava muito o Antigo Testamento. Jesus ele vai dizer exatamente isso a Nicodemos. Jesus ele vai dizer que é necessário que o ser humano passe por um processo chamado novo nascimento. Mas esse novo nascimento não é um nascimento da carne, sim é um nascimento do Espírito. A atuação do Espírito Santo na vida da igreja é uma atuação que não pode passar por despercebido, e é necessário que eu e você que fomos alcançados por Cristo, a gente tenha a compreensão que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, o Espírito Santo não é simplesmente pensamento, simplesmente energia, não. O Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo faz parte do nosso Deus. O Espírito Santo ele faz parte da Trindade. O Espírito Santo ele é de fato o Espírito de Deus que nos nossos dias se manifesta em favor da igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quando Deus envia o seu Filho, e Jesus ele dá já por completo a sua missão na face dessa terra. Sabemos que a missão do Filho de Deus era vir a este mundo, era vencer de fato o pecado, era cumprir toda a lei, porque nenhum homem antes dele foi capaz de cumprir toda a lei. Então a missão de Jesus era vir a este mundo, cumprir toda a lei, e por ser um cumpridor de toda a lei, da totalidade da lei, ele estar livre da morte, porque o salário do pecado é uma vez que Cristo vem e não peca, ele não tem essa recompensa chamada morte. Então ele não tem morte, ele tem apenas vida. E Jesus ele vem e se entrega na cruz do Calvário, pagando uma dívida minha e sua, porque eu e você, todos nós somos pecadores. E a Bíblia ela é clara que o salário do pecado é então logo a recompensa de todo pecador é a morte. Agora Jesus vem e ele vai trocar de lugar comigo e com você. Não merecendo morrer, ele morre na cruz do Calvário para dar a mim e a você o direito de ter a vida eterna. Amém, irmãos? Então Jesus ele completa a sua missão e Jesus ele conversa com os seus discípulos. E os discípulos eles ficam meio que temerosos, os discípulos eles ficam apavorados quando eles descobrem que Jesus não vai mais estar caminhando ao lado deles. Jesus, quando ele finaliza a sua missão após os seus 33 anos e meio de idade, onde é consumado, Jesus ele vai olhar para os seus discípulos e eu creio que naquele momento os discípulos já angustiados, sem saber o que seria deles, Jesus ele vai consolar os seus discípulos.
Jesus ele vai dizer aos seus discípulos: fiquem tranquilos, porque eu vou ao Pai, mas eu vou rogar a Ele, eu vou interceder diante dele, para que Ele envie outro, e esse outro ele vai chamar de Consolador. Amém, irmãos? Quando Jesus ele se apresenta diante de Deus, Jesus ele vai pedir para que o Pai não nos deixe órfãos, para que Deus não nos deixe só. Então a missão terrena de Jesus ela vai ser cumprida. E agora vai iniciar no período da graça a missão de outra pessoa da Trindade. Ou seja, Deus vai se manifestar no meio da sua igreja, agora por intermédio do Espírito Santo. Após a ressurreição de Cristo, após ter feito a promessa que não deixaria os seus discípulos só, Cristo ele vai aparecer depois de sua ressurreição para os seus discípulos que estão com muito medo, estão temerosos, estão dentro de uma casa, apavorados. Cristo ele vai passar pela porta sem que essa porta seja aberta. E Cristo ele vai começar a conversar com os seus discípulos. E não só conversar com os discípulos, mas Cristo ele vai soprar sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Cristo ele soprou, Jesus ele soprou e disse: recebeis o Espírito Santo. Naquele momento agora os discípulos de Jesus eles estavam não mais sozinhos, mas dentro deles estava o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de todo aquele que já foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está habitando nesse momento dentro de mim. E Ele está também habitando dentro de cada crente que aqui está. Quando você aceita Jesus, quando você confessa com a sua boca e você está de fato crendo com o seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, automaticamente você passa pelo processo do novo nascimento, porque sem Cristo o nosso espírito está morto. Agora, com Cristo, o nosso espírito ele vai ser vivificado como? O Espírito Santo fazendo habitação dentro do nosso espírito. E agora trazendo luz dentro de nós, iluminando, nos mostrando, discipulando a nossa alma. Então, a segunda parábola contada por Jesus em Lucas, capítulo de número 15, vai dizer sobre o quê? Sobre uma mulher que perdeu a dracma e para encontrar essa dracma, ela vai tomar uma atitude. Qual foi a atitude tomada por ela? Ela vai acender a candeia. Ela vai acender uma lamparina. Ela vai trazer luz em um ambiente de escuridão. Ela vai trazer a luz em meio às trevas. E nós sabemos que onde há treva, mas também há a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, as trevas elas não conseguem suportar e elas partem em retirada. Preste atenção como era eu e você sem Deus. Nós éramos mortos, nós éramos condenados à morte, não existia vida dentro de mim e dentro de você. Porque a Bíblia é clara quando ela vai dizer: todos pecamos e por isso todos estamos destituídos da glória de Deus. Então, como é um homem sem Deus diante dos olhos do Senhor? É praticamente uma pessoa morta. Espiritualmente falando, uma pessoa morta. Espiritualmente falando, uma pessoa que não tem luz, mas está perdida nas trevas. Agora, quando Jesus ele te encontra, algo vai acontecer dentro de você. Acabei de falar que dentro de todo salvo tem a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não é trevas. O Espírito Santo de Deus, ele é luz. Então é como se uma luz fosse acesa dentro de mim e dentro de você. E agora que uma luz foi acesa no nosso espírito, que é a luz do Espírito Santo de Deus,
você vai conseguir enxergar tudo aquilo que de fato está atrapalhando você de ter um relacionamento com Deus. Como era eu antes de Cristo me encontrar? Como era eu antes dessa luz ser acesa dentro de mim? Não existia nada de bom em nenhum de nós, irmãos. A partir do momento que essa luz foi acesa, a gente começou a ter o discernimento de quem de fato éramos. A gente começou de fato a ver coisas que desagradam a Deus, coisas que ofuscam os projetos e os planos de Deus, coisas que nos atrapalhavam, empecilhos, coisas ruins. A Bíblia vai dizer que quando essa mulher ela tem a luz acesa, automaticamente ela vai pegar o quê? Uma vassoura. E você lá na sua casa, minha querida irmã, meu querido irmão, você pega uma vassoura para qual finalidade? Qual é a finalidade da vassoura? Varrer a? Por que você varre a sua casa? Para tirar a poeira, para tirar a sujeira, para tirar aquilo que não deveria estar ali. Então nós precisamos entender como é a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A luz do Espírito Santo brilha dentro de mim e de você. E o Espírito Santo traz o discernimento para mim e para você do que de fato está atrapalhando, do que de fato está ofuscando, do que de fato está fora do lugar, do que de fato está trazendo sujeira, está trazendo imundícia para as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a fazer um trabalho que está acontecendo, aconteceu com você, está acontecendo e até Jesus voltar, ainda há de acontecer, que é o quê? Discipular a nossa alma. Discipular a nossa alma. A habitação do Espírito Santo de Deus é dentro do nosso espírito, amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus, esse não. Você é nascido de Deus? Você peca? Como funciona esse texto? Se o que é nascido de Deus não peca, mas de vez em quando eu me vejo pecando, então às vezes eu posso pensar, será que eu de fato sou nascido de Deus? Será que de fato eu passei pelo processo do novo nascimento? Nós precisamos entender que o homem, ele é o quê? Ele é espírito, alma e corpo. Quando você nasce de novo, você nasceu de novo no espírito. Mas você ainda tem a sua alma. O que é a alma do homem? A alma é as vontades, é o nosso intelecto, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós desejamos. O que é nascido de Deus é o quê? É o Espírito. Então, em Espírito, você não mais peca contra Deus. O teu Espírito tem habitação do Espírito Santo de Deus. E uma vez que o seu espírito foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente o pecado é dissipado do meu e do teu espírito. Mas a conversão do homem não termina no momento que aceita Cristo, ela apenas inicia. Ela vai terminar quando? Quando tudo for consumado, quando você tiver o seu corpo transformado, o seu corpo glorificado, quando o pecado não mais tiver influência sobre a sua vida. O homem, ele tem uma inclinação para o pecado. O homem, ele pende para o pecado. Você já percebeu que é muito mais fácil fazer o que é ruim do que o que é bom, irmãos? Você já percebeu que o que satisfaz a tua alma é muito mais fácil de você fazer? Traz de repente, friamente falando, até um prazer a mais do que fazer aquilo que é correto? Quem já percebeu? Por que isso, irmãos? Porque a inclinação do homem é voltada para o pecado. Por quê? Porque Adão pecou e ele contaminou todas as gerações futuras com o pecado. É o que nós chamamos de pecado original, pecado adâmico. Agora preste atenção. Você foi salvo. Uma luz se acendeu dentro de você, mas essa luz se acendeu dentro do teu espírito. Espiritualmente falando, você não peca. Agora, se você não entender como é que funciona, como é a atuação do Espírito Santo dentro de você, você vai ter de repente a convicção que tem o Espírito Santo, mas não vai conseguir progredir, não vai conseguir evoluir na sua caminhada com Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. E agora ele vai iluminar, ele vai clarear, ele vai nos mostrar. E ele vai começar um processo de discipulado. Me pergunta, o que ele vai discipular? A nossa alma. Agora você vai ter
não mais somente a influência do pecado adâmico dentro de você. Você vai ter o quê? Você vai ter o Espírito Santo de Deus, que a todo momento ele vai estar falando com a sua alma, discipulando a sua alma. Antes de você aceitar Cristo, você roubava. Agora você aceitou Cristo. Quando você for fazer algo de errado, o Espírito Santo vai começar a fazer o quê? Vai começar a passar comandos para a sua alma, dizendo: isso está errado, isso não agrada a Deus. Antes de aceitar Cristo, fornicava, aceitou a Cristo, agora parece que você vai fazer e alguma coisa dentro de você diz que é errado. Antes de aceitar Cristo, você de repente se prostituía, você era viciado nas drogas, você fazia coisas que é contrário à vontade de Deus. Agora você vai fazer essas coisas e parece que uma voz diz para você que está errado e você não pode mais fazer essas coisas. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus, irmãos, falando comigo, e o Espírito Santo de Deus falando com você. Então, quando Jesus ele disse que não deixaria os seus discípulos só, era da atuação do Espírito Santo que ele estava se referindo. O Espírito Santo ele vem sobre a vida de um homem para mostrar que ele de fato é um pecador e que ele carece da graça e da misericórdia de Deus. A atuação do Espírito Santo inicia na minha e na tua vida, irmãos, a partir do momento que você começa a olhar para a sua vida e dizer assim: não está certo, eu preciso de uma mudança. Não está certa a forma que eu estou vivendo, eu preciso de uma transformação. O simples fato, irmãos, de você ter entrado pela primeira vez em um ambiente de igreja, o simples fato do teu coração queimar quando alguém falou de Jesus para você pela primeira vez, já era Jesus e o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Já era Deus te dando uma pequena porção de fé. Por quê? Porque se Deus não der ao homem uma pequena porção de fé para que ele possa confessar o seu Filho como o único e suficiente Salvador, nenhum homem vai se aproximar de Jesus. Um trabalho divino iniciou na minha e na tua vida. O bom pastor nos encontrou, agora o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de mim e dentro de você. Você concorda comigo, irmãos, que hoje você está um pouco melhor do que você estava no momento que você aceitou Cristo? Quem concorda? Que hoje você está um pouco melhor do que você estava antes de aceitar Cristo. A ideia, irmãos, o propósito, a vontade de Deus é que a cada dia você melhore um pouco mais. A sua carne contaminada pelo pecado, essa carne é corrupta. A nossa alma, ela vai lutar contra o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para fazer com que você sacie as vontades da carne, para que você sacie os desejos desenfreados da carne. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de mim e de você. Agora preste atenção no que eu vou dizer. 99% dos crentes não sabem qual é a atuação do Espírito Santo de Deus. Muitos crentes nem acreditam que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E por não saber dessa presença gloriosa e preciosa que tem dentro dele, irmãos, às vezes passa uma vida inteira dentro da igreja e não troca uma palavra com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho e nós oramos. E muitas pessoas, às vezes eu escuto uma que outra oração, a impressão que eu tenho é que ela pensa que Deus está quilômetros e quilômetros de distância dela. Eu quero dizer para você, Ele está mais perto do que você pensa, irmãos. Ele está se manifestando em mim e em você, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não está 1 milímetro longe de mim, de você, porque ele está dentro de mim, de você. Você lembra do tabernáculo? O tabernáculo que Moisés construiu no deserto, átrio, lugar santo e santo dos santos, no santíssimo lugar era onde a presença de Deus se manifestava apenas uma vez ao ano. Agora, quando Jesus, ele consumou a sua obra, ele entregou o seu Espírito ao Pai na cruz, a Bíblia vai dizer que o véu do templo foi rasgado.
Qual é o véu do templo que foi rasgado? É o véu que dava acesso ao Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança e a presença de Deus se manifestava. A presença de Deus saiu de dentro de um templo construído pela mão de um homem, agora para poder estar dentro de um templo construído pelo próprio Deus. Qual é esse templo? É você, irmãos. Deus, Ele habita através do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Então, quando você for conversar com Deus, interagir com Deus, você precisa, irmãos, ter esse entendimento. Deus não está longe, Ele está perto. Deus, Ele nunca vai me deixar sozinho, Ele está comigo em todos os momentos. Esteja você nos melhores ou nos piores dias da sua vida, Ele nunca vai te abandonar. Teu pai pode te abandonar, tua mãe, teu irmão, tua irmã, seus líderes, todas as pessoas podem virar as costas para você. Você pode se frustrar com as pessoas, só que eu te garanto, com o Espírito Santo de Deus, você nunca vai se frustrar, porque Ele é um verdadeiro amigo. Sempre Ele vai te mostrar a direção que vai te aproximar de Deus, irmãos. A Bíblia diz, o vento assopra para onde quer, ou seja, não é eu e você que governa a nossa vida, irmãos. Quando você aceitou Jesus, Ele te comprou, amém, irmãos? E a partir desse momento, a Bíblia diz que você foi crucificado com Cristo. Você não pode mais querer viver a tua vontade. Ah, a minha vontade é isso, a minha vontade é aquilo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Nós não temos mais, irmãos, a nossa própria vontade, porque a partir do momento que nós fomos comprados por Cristo, irmãos, nós precisamos entender que Cristo agora, Ele quer viver através de nós. Cristo, Ele quer viver através da sua igreja. Quem crê diz amém, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, é quem nos capacita. O Espírito Santo é quem nos consagra, o Espírito Santo é quem nos fortalece, o Espírito Santo é quem nos direciona. Preste atenção. Simplesmente ter o Espírito Santo dentro de você não é o suficiente. É preciso que você dê liberdade para o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. É preciso que você entenda o que Ele quer para a sua vida. É preciso que você pare de brincar com as coisas de Deus, fazendo joguinhos e fazendo propósitos loucos. Muitas vezes o Espírito Santo falta desenhar para você, mas você não quer entender. Muitas vezes o Espírito Santo faz acontecer muitas e muitas coisas e você está ali, Ele está te direcionando, mas você parece que não quer entender, você quer continuar na tua vontade. Ele está dizendo, vai para cá que eu estou te conduzindo, e você vai indo para lá, e para lá, e para lá. Fica batendo cabeça na parede, irmão. Fica sofrendo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele nos direciona, irmão. O Espírito Santo de Deus, Ele nos impulsiona. O Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita. Jesus, Ele se apresenta para os seus discípulos e Ele sopra o Espírito sobre eles. Então, eles têm o Espírito. Só que eles não saem de imediato fazendo a obra de Deus. Porque Jesus, Ele vai orientá-los a aguardar por um período de tempo. E Jesus, Ele vai dizer para os seus discípulos, não se ausentem de Jerusalém. Fiquem juntos, fiquem reunidos, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo de número 2. É o derramamento, é o revestimento do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos discípulos. Não foi naquele momento que eles receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já havia sido soprado das entranhas de Jesus sobre a vida deles, mas a capacitação para o ministério, o revestimento do alto, é em Atos capítulo de número 2. Os discípulos estavam reunidos, todos eles em um mesmo lugar. De repente começaram a ouvir um barulho diferente, um vento, a Bíblia diz, veemente, impetuoso, e tomou conta de todo aquele ambiente.
línguas repartidas como que de fogo sobre todo aquele ambiente. Um barulho, não um barulho da terra, mas um barulho do céu sobre aquele ambiente. Era o Espírito Santo se manifestando no meio deles, irmãos. Era o Espírito Santo pegando cada um deles e capacitando como Ele queria, para que cada um deles pudesse exercer o ministério que foi a eles confiado. A Bíblia vai nos mostrar que 120 pessoas estavam naquele local reunido. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou ninguém de fora, todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para esse irmão bonito do teu lado e fala assim: a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia, ela é clara, irmãos, quando ela vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus, de fato é aquele que nos ajuda a vencer o pecado. Nós não conseguimos vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos. Humanamente falando, é impossível vencer o pecado. Agora, a partir do momento que você entende que você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você vai começar a interagir com Ele. E Ele vai começar a trabalhar em seu favor, irmãos. Ele vai começar a transformar a tua alma, Ele vai começar a transformar a tua vida. As suas vontades não serão mais para as coisas do mundo, as suas vontades vão passar a ser para as coisas de Deus, para as coisas dos céus, para as coisas celestiais. Todos eles foram revestidos de poder. Começaram a falar em outras línguas. Preste atenção que uma capacitação repousou sobre eles, irmãos. Os discípulos, muitos, se sentiam incapazes de fazer a obra que Deus tinha confiado sobre a vida deles. Eles eram pescadores. O mais habilidoso entre eles, você sabe quem era, irmãos? Era Judas. Só que o mais habilidoso se mostrou ser um traidor, irmãos. Aquele que sabia fazer cálculo, aquele que tinha estudo, aquele se mostrou para o ministério de Jesus um traidor. Só que aqueles que não tinham muito estudo, aqueles que se sentiam incapazes, esses se mostraram o quê? Fiéis ao ministério de Cristo. E foram esses que foram transformados e revestidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que toma a minha e a tua boca e faz com que a gente fale coisas que a gente jamais imaginou falar, irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos prepara e nos coloca em uma posição que a gente jamais imaginou chegar. O Espírito Santo é aquele que nos encoraja. O Espírito Santo é aquele que nos renova todo dia. O Espírito Santo é aquele que nos capacita todos os dias. O Espírito Santo é aquele que nos constrange todos os dias. O Espírito Santo é aquele que faz por mim e por você o que a gente sem Ele não conseguiria fazer. Até mesmo quando você não sabe o que falar para Deus. Até mesmo nos piores dias da sua vida, onde você dobra o teu joelho, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue falar. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele vai agir em meu e em seu favor. Ele vai interceder diante de Deus por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que verdadeiramente sabe o que nós precisamos. A Bíblia diz que muitas vezes, nós não sabemos como pedir. E se você entender que a sua mente humana não consegue alcançar a mente de Deus, você vai começar a orar de uma forma diferente, a tua oração vai começar a ter poder, irmãos. Você, ao invés de declarar somente as suas vontades, você vai começar a interagir com o Espírito Santo de Deus, você vai começar a conversar com Ele, você vai acordar pela manhã, e você vai dizer: bom dia, Espírito Santo de Deus. Você vai ir para o teu trabalho e você vai ter discernimento que você não está sozinho. E você vai dizer: Espírito Santo, nós vamos ir para o meu trabalho. Espírito Santo, eu não sei de fato o que realmente eu preciso ou como pedir a Deus, mas eu sei que o Senhor pode. Por quê? Porque Deus,
Ele colocou nas Sagradas Escrituras que o Espírito Santo intercede por mim, por você diante de Deus. O Espírito Santo, ele vai fortalecer a minha e a tua vida em meio às nossas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua maior dificuldade? Qual é o maior desafio? Qual é o gigante que tem te afrontado dia e noite? Qual é o maior obstáculo que você tem que passar? Qual é a área da sua vida que você não consegue romper? O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele se aperfeiçoa, ele nos aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que precisa ser lembrado em todas as horas. Tem pessoas que brincam com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Tem pessoas que recebem dons do Espírito Santo de Deus e fazem mau uso desses dons. Sabe o que acontece com essas pessoas? O próprio Espírito Santo de Deus trata com elas. Quer ver eu mostrar para você? Isaías capítulo de número 63, verso de número 10. Preste atenção, irmãos, que o Espírito Santo não é um brinquedo. O Espírito Santo não é alguém para ser usado. O Espírito Santo é alguém, irmãos, para ser respeitado, para ser honrado. Preste atenção no que diz o texto. Isaías, capítulo 63, e verso de número 10. Olha o que o texto nos diz, irmãos. Mas eles foram rebeldes e contristaram, ou entristeceram, ou desrespeitaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra. Você precisa entender, irmãos, que se você fazer mau uso dos dons, dos talentos que Deus te deu, você vai estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E se você brincar com o Espírito Santo de Deus, querendo usá-lo apenas, ele mesmo, irmãos, vai tratar com você. Ele mesmo, não vai ser Satanás que vai ser o seu inimigo. Ele mesmo será para você como um adversário, como um inimigo. Só que eu quero dizer para você, será que você consegue derrotá-lo, irmão? Será que existe um homem com poder, com força suficiente para poder vencer o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo, irmãos, ele tem ciúme de mim e de você. A Bíblia afirma que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim e de você. O que pode você fazer para entristecer ou para deixar o Espírito Santo de Deus com ciúmes? Quando você, irmãos, é uma pessoa idólatra, quando você fica idolatrando imagens de escultura, quando você fica idolatrando pessoas, até mesmo líderes, quando você idolatra o teu líder, você acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você acaba caindo nesse embrolho. Você obriga o próprio Espírito Santo de Deus a se levantar contra você, contra a tua vida. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem ciúmes. Ele não quer dividir você com o mundo. Fala para esse irmão, fala assim: Deus, através do seu Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Ele não quer dividir você com o mundo. Você que é esposo, você quer dividir a tua esposa com outro homem? Você que é uma esposa, você quer dividir o seu esposo com outra mulher? Não, por quê? Porque você quer o quê? Fidelidade, irmãos. O que Deus quer de mim e de você? Fidelidade. O que Deus quer de mim e de você? Fidelidade. Nós morremos para o mundo, irmãos. Nós não podemos estar com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo e um pé na igreja, agir como se nós não tivéssemos responsabilidades, agir como pessoas imaturas, agir como pessoas ingratas. Por quê? Porque nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele está se desagradando quando você está colocando os seus pezinhos lá no mundo.
e desagradando a Deus, você está entristecendo o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque tem uma obra para ser feita através da tua vida. Existe algo para Deus fazer através da sua vida. E se você começa a ir para a idolatria, se você começa a se afastar dos propósitos de Deus para a sua vida, o Espírito Santo fica sem ter como trabalhar em seu favor. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que distribui os dons espirituais para a igreja do Senhor Jesus. A palavra dom, ela significa presente. Os dons são presentes. O Espírito Santo é aquele que tem presente para mim e para você. O Espírito Santo é aquele que tem algo da parte de Deus para entregar para mim e para a tua vida. Com qual finalidade? Não é transformar você em um popstar. Não é transformar você em um influencer. Não é transformar você em uma pessoa que quer todos os holofortes, colocar você numa posição de destaque, somente para você se engrandecer diante dos outros. Nada a ver com isso. O Espírito Santo, ele quer fazer de você um instrumento poderoso na face dessa terra, para que a obra de Deus seja construída através das suas mãos, para que pessoas sejam ganhas através das suas palavras, para que vidas sejam transformadas através das suas atitudes. O Espírito Santo é aquele que dá o dom da cura. O Espírito Santo é aquele que entrega o dom da profecia. O Espírito Santo é aquele que entrega o dom de falar em outras línguas. O mesmo Espírito, ele entrega o dom de interpretar as línguas. O mesmo Espírito é aquele que entrega um dom que se chama fé. O mesmo Espírito é aquele que entrega o dom do conhecimento. O mesmo Espírito é aquele que faz de você uma pessoa sábia. É o mesmo Espírito que faz de você, irmãos, uma pessoa extraordinária. É o Espírito Santo de Deus. As pessoas do mundo pagam fortunas, irmãos. Eu conheço empresários, vi vídeos, ouvi falar de empresários que pagaram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para poder sentar numa mesa com outro homem e receber instrução. Como você fez? Como que você faz? Como você administra a tua empresa? Me fale o segredo. Eu quero dizer para você, irmãos, nós temos, irmãos, aquilo que existe de melhor dentro de mim e dentro de você, irmãos. Isso se chama o quê? Espírito Santo. Me pergunta, quanto ele cobra para te ensinar? Nada. De repente é por não cobrar nada que muita gente não valoriza, irmãos. Porque muitas pessoas pensam que aquilo que é de graça não presta. Muitas pessoas pensam que aquilo que não tem um valor estipulado para que ela pague, não presta, não tem qualidade. Agora o Espírito Santo, eu quero dizer para você, irmãos, ele não vai querer o seu dinheiro. O Espírito Santo, ele não vai te usar, ele vai realmente fazer em seu favor aquilo que ele tem capacidade de fazer para ver o seu bem, o seu avanço na obra de Deus, irmãos. Apóstolo, eu gostaria tanto de receber um dom. A Bíblia diz que quem distribui os dons, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos orientar, procure com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Depende do seu ministério. Se você é um profeta, qual é o melhor dom para você? Se você é uma pessoa que gosta de estudar, qual é o melhor dom para você? Se você é uma pessoa que gosta de orar por outras pessoas, qual é o melhor dom para você? Dependendo do seu desempenho, dependendo da sua atividade dentro da igreja, existe algo que o Espírito Santo pode te entregar para te ajudar, para facilitar o teu trabalho na obra de Deus, irmãos. Você já pediu um dom para Deus? Naquela dificuldade que você tem lá dentro da tua empresa, você já pediu para o Espírito Santo te ajudar? Para ir naquela reunião de trabalho, para quem que você liga pedindo conselho, como eu devo me portar, o que eu devo falar, o que eu devo fazer? Você precisa, irmãos, convidar o Espírito Santo para ir com você. Espírito Santo, toma minha boca, Espírito Santo, me usa, Espírito Santo, me capacita, Espírito Santo, me fortalece. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que tem poder para nos fazer lembrar, irmãos, para nos dar entendimento das coisas de Deus, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que nos foi ministrado. De repente você vai estar num ponto de ônibus e vai sentar alguém do teu lado, essa pessoa não foi ali por acaso. Muitas vezes é uma pessoa que está precisando ouvir algo da parte de Deus através da sua vida. Aí você pode pensar, meu Deus, eu não vou na escola bíblica,
Meu Deus, eu não leio a Bíblia, o que eu vou falar para essa pessoa? Você vem no culto, você ouve ministração, pede para o Espírito Santo te fazer lembrar de uma palavra, pede para o Espírito Santo te fazer lembrar de uma mensagem que foi pregada, pede para o Espírito Santo te fazer lembrar daquilo que Deus trouxe para você durante todo esse tempo que você frequenta a igreja, irmãos. O Espírito Santo, ele tem poder para nos fazer lembrar, irmãos. O Espírito Santo, ele tem poder, irmãos, para colocar palavras na nossa boca. O Espírito Santo, ele tem poder para tirar toda a timidez. O Espírito Santo, ele tem poder para varrer da nossa vida o medo, a vergonha. Quanto tempo você não dá uma rajada de língua estranha gostosa para Deus, irmão? Quanto tempo você não entra na casa de Deus e pula de alegria na presença dEle? A Bíblia vai nos dizer que o rei Davi, o rei de Israel, irmãos, levando a arca, o pessoal estava levando a arca e ele não se controlava, ele não se contia, ele ia dançando, ele ia pulando. Aí perguntavam, meu Deus, como pode o rei estar pulando e dançando? E ele fala, o que mais vale é agradar a Deus do que aos homens. Eu estou na presença de Deus, irmão. Eu estou na presença de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus, irmãos? Bate no ombro dessa pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, conversa com o Espírito Santo. Pede para Ele, Ele vai te usar. Se coloca à disposição da obra, Ele vai te capacitar. Vai para o teu trabalho, irmão. Tem crente que é o crente 007, trabalha 10 anos na mesma empresa, ninguém sabe que é crente. Parece que é um infiltrado. Meu Deus, eu não acredito que você é crente. Nunca me falou nada, nem desconfiava. Chega na tua empresa, irmão, falando, eu sou crente, quero fazer uma oração pela tua vida. Quando alguém trouxer um problema para você, fala assim, vai lá na minha igreja, tem uma palavra de Deus para você. Quando alguém trouxer um problema para você, seja um canal de Deus, irmãos. Quando você dobrar o teu joelho, ore com sabedoria. Espírito Santo, vamos orar. E comece a conversar com Deus. Fica um pouquinho em silêncio, fala, Espírito Santo, agora aquilo que eu não tenho, aquilo que a minha mente não alcança para expressar a Deus, faz isso por mim. A Bíblia diz que Ele faz, irmão. Só que você tem que ter esse entendimento, por quê? Porque Ele não vai tirar o teu livre-arbítrio, Ele não vai entrar numa área que você não dá autoridade para Ele entrar. Coloca a mão aí no teu coração. Feche seus olhos por um instante, irmãos. Conversa com o Espírito Santo um pouquinho. Coloque essa sua dificuldade diante dele. Coloque esse seu problema diante dele. Coloque esse seu sonho diante dele. Coloque essa angústia, essa preocupação, esse medo, essa incerteza diante dele. Peça a Ele que um bálsamo do céu seja derramado sobre a sua vida. Você que se sente incapaz, você que pensa, eu não consigo, isso não é para mim. Peça para que Ele te capacite, irmãos. Tem pessoas que se sentem incapazes, por exemplo, de ser mãe. Tem pessoas que se sentem incapazes de ser pai, tem medo, não sabe como vai lidar, não sabe como vai fazer. Você já percebeu que a partir do momento que você segurou o seu filho, a sua filha nos seus braços, parece que veio um revestimento do alto sobre a sua vida e aquilo que você jamais imaginou que faria, que seria capaz de fazer, você hoje faz? Lá dentro do seu trabalho, você se sente incapaz, você nem se coloca à disposição para avançar de tanta inferioridade que você tem dentro do seu coração. Entenda quem você é, irmão. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Entenda o que Deus quer fazer através da sua vida. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sendo afrontadas pelo inimigo, eu quero dizer para você, irmãos, peça para que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Peça para que o Espírito Santo mude os seus pensamentos. Pessoas que não conseguem pensar nas coisas de Deus.
Pessoas que dobram o joelho para orar e ficam numa inquietação, não consegue, até que levanta. Pessoas que não conseguem ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Pessoas que lê a palavra, lê a Bíblia, mas não entende. Peça para o Espírito Santo te ajudar, irmãos. Foi Ele que inspirou, irmãos, mais de 40 escritores a escrever os textos sagrados, irmãos. 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento. Em uma diferença gigantesca de tempo entre um escritor e outro. E a Bíblia, ela continua até nos dias de hoje, irmãos, em harmonia. Ela não cai em contradição. Ela não fica desatualizada. Todos esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Este mesmo Espírito que está aí dentro de você, irmãos. Cheio do Espírito Santo de Deus, Elias orou e caiu o fogo do céu. Esse Espírito está dentro de você. Cheio do Espírito Santo de Deus, Moisés tocou o cajado nas águas do mar e as águas se abriram. Esse Espírito, ele está dentro de você. Cheio do Espírito Santo de Deus, Gideão tocou o seu chofar e todas as tribos se reuniram diante da presença dele. Esse mesmo Espírito, ele está dentro de você. Cheio do Espírito Santo, Elias, ele olhava e dizia: que caia fogo do céu e consuma você e os seus 50. E assim era, irmãos. Tudo que você olha, todas as atitudes dos maiores personagens bíblicos, a atuação do Espírito Santo era para que eles pudessem fazer aquilo. Quem dava força para Sansão era o Espírito Santo de Deus. Quem trazia revelação a Eliseu era o Espírito Santo de Deus. Quem impulsionou Moisés, Espírito Santo de Deus. Esse Espírito está dentro de mim e de você. Jesus, ele mesmo disse que eu e você teria capacidade de fazer as mesmas coisas que ele fez e ainda coisas maiores. Como é dado a mim e a você essa capacidade? Não é ler qualquer livro, não é ver estratégia, não é estudar os métodos humanos, não. É ser revestido do Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém, irmãos? E quando nós olhamos em Atos capítulo de número 2 e verso de número 15, nós vamos ver que os discípulos, eles tiveram o entendimento que o que estava acontecendo com a vida deles era o cumprimento de uma profecia. E essa profecia, ela dizia que nos últimos dias as pessoas seriam cheias do Espírito Santo de Deus, haveria um derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós fazemos parte, irmãos, da geração que vai ser alvo de um grande avivamento vindo da parte dos céus, irmãos. Quando você olha os grandes avivamentos que ocorreram no decorrer da história, você vai ver que todos eles têm algo em comum. Me pergunta o quê? Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quero te convidar a se colocar em pé, irmãos. Nossos irmãos podem vir aqui.